Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre expressões numéricas envolvendo números naturais e também envolvendo as 4 operações: adição, subtração, multiplicação e divisão. Todas essas operações que nós já estudamos até agora, ok? Se vocês se recordam da aula que eu fiz sobre expressões numéricas envolvendo a adição e a subtração, vocês devem se lembrar que uma expressão numérica é uma estrutura matemática, no caso aqui envolvendo números naturais e operações com esses números, ok? Só que agora nós vamos abordar as 4 operações. Nós teremos expressões numéricas, estruturas matemáticas, ok? Que envolvem as 4 operações: adição, subtração, multiplicação e divisão, ok? Ainda sobre aquela aula, se vocês se recordam, nós vimos que para resolver uma expressão numérica a gente tem algumas regrinhas, né? E dentre aquelas regras nós tínhamos aquela que nos dizia que primeiro a gente resolve o que está dentro dos parênteses, segundo dos colchetes e terceiro nas chaves, ok? E a gente resolvia, não é, a adição e subtração na ordem em que essas operações apareciam. Aqui, quando a gente trabalha também com expressões numéricas que envolvem também a multiplicação e divisão, a gente também tem algumas regrinhas. Vejam só. A primeira delas, a gente efetua as multiplicações e divisões na ordem em que aparecem, ok? Então, a prioridade são as multiplicações e divisões, ok? Segunda regrinha, a gente efetua as adições e subtrações na ordem em que aparecem. Ou seja, a gente faz inicialmente todas as multiplicações e divisões, depois as adições e subtrações. Ok? Próximo. Sempre quando a gente tem parênteses, colchetes e chaves, a gente resolve primeiro o que está dentro do parênteses, depois os colchetes e por último as chaves, ok? Sempre observando essa sequência aqui. Primeiro, multiplicação e divisão. Segundo, adição e subtração, ok? Então vamos trabalhar com exemplos para tentar clarear um pouco essas regras, ok? Primeiro exemplo. Veja, eu tenho uma expressão numérica aqui, ó. 12 dividido por 7 menos 4 vezes 5, ok? Quando você vai resolver uma expressão numérica, a primeira coisa que você tem que observar é se ela possui parênteses, colchetes ou chaves, ok? Nesse caso aqui, ela possui parênteses. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é resolver o que está dentro dos parênteses, beleza? Depois, eu trabalho com multiplicação e divisão, adição e subtração, ok? Então, vamos lá. Nesse caso aqui, eu tenho 12 dividido por 7 menos 4 vezes 5, tá? Então, eu resolvo o que está dentro do parênteses e vou repetir o resto, beleza? Então, eu tenho 12 dividido... Quanto é 7 menos 4? Bom, 7 menos 4 é 3, ok? Então, já efetuo, né, a diferença e tiro dos parênteses. Coloquei o resultado aqui, vezes 5 agora, ok? Bom, então... essa primeira regrinha nos diz que a gente efetua multiplicação e divisão na ordem que aparecem. Então, eu vou efetuar divisão e multiplicação, né? Porque elas aparecem nessa ordem, ok? Então, vamos lá. Quanto é 12 dividido por 3? 12 dividido por 3 é 4, né? Então, eu tenho 4 vezes 5. E 4 vezes 5 é 20, ok? Então, o valor dessa expressão numérica é 20. Okay? Então, 12 dividido por 3, 4, vezes 5, 20. Próximo exemplo, item B. Observe essa expressão numérica. Nós temos 8 mais 9 dividido por 3, menos 5 vezes 2. Tá bom? Então, veja, a gente não tem parênteses. Tá? Então, se eu não tenho parênteses, eu vou resolver apenas observando essas duas regras, né? Primeiro, multiplicação e divisão. Segundo, adição e subtração, na ordem que aparece, ok? Então, vamos lá. Eu tenho 8 mais 9 dividido por 3, menos 5 vezes 2. Primeiro, eu resolvo, né, multiplicação e divisão na ordem que aparece. O resto eu tenho que repetir, tá bom? Então, vamos lá. 8 mais... Quanto é 9 dividido por 3?
9 dividido por 3 é 3, né? Por quê? 3 vezes 3 é igual a 9. Então, 9 dividido por 3 é 3. Menos. Quanto é 5 vezes 2? 5 vezes 2, 10. Então, viram que eu resolvi primeiro, né, a divisão e depois a multiplicação. Essas duas operações têm prioridade, tá bom? Sobre a adição e a subtração. Primeiro eu resolvo multiplicação e divisão, depois eu trabalho com adição e subtração, certo? Então vamos. Não tenho mais multiplicação e divisão. Eu tenho agora apenas adição e subtração. Então eu resolvo na ordem que aparece, tudo bem? Então vamos lá. 8 mais 3, 11. 11 menos 10, 11 menos 10, 1. Ok? Então o valor dessa expressão numérica é 1. Tá? Vejamos aqui um outro exemplo aqui em cima. Olha, 40 menos 10 dividido por 2. Tá? Então vamos fazer. Primeiro, no caso aqui, é a divisão. Tá? Então eu repito, 40 menos. Quanto é 10 dividido por 2? Se eu tenho 10 dividido para 2, dá 5 para cada. Né? Então, 10 dividido por 2, 5. E quanto é 40 menos 5? 40 menos 5, 35. Tudo bem? Agora o item D. Observe aqui, ó. É o mesmo item C, só que eu coloquei parênteses. Tá? Vamos ver o que acontece? Ó, eu tenho parênteses. 40 menos 10. Então eu tenho que resolver primeiro o parênteses. Depois eu faço a divisão. Né? Primeiro sempre parênteses, colchetes e chaves. Depois, né, multiplicação e divisão. E por fim, né, adição e subtração. Tá bom? Então vamos lá. 40 menos 10, 30. 30 dividido por 2. Quanto é 30 dividido por 2? Se você tem 30 divide em duas partes iguais, você tem então 15 para cada lado. Né? Então 30 dividido por 2, 15. Ok? Olha só, gente. Qual é a diferença dessa expressão aqui para essa outra de cima? Apenas o parênteses. Não é? Então veja só que a presença do parênteses faz toda a diferença. No item C, nós não tínhamos o parênteses. Nós encontramos 35. Agora, no item D, com a presença do parênteses, a gente encontrou 15. Olha só, viu a diferença? Então, muito cuidado, tá, gente? Tem que seguir de perto as regrinhas, porque senão faz errado, tá bom? Então, veja, seria o mesmo, gente, de fazer, né, aqui em cima, né? Se você resolvesse direto, né? Ficaria 40 menos 10, 30. 30 dividido por 2 dá 15, né? Olha só a diferença. Se você não seguir a regrinha também, viu? Então tem que seguir as regrinhas aqui. Primeiro, multiplicação e divisão. Segundo, adição e subtração, né? Dando prioridade para parênteses, colchetes e chaves. Nesse exemplo a gente tem bastante coisa. Tá? Então vamos devagarzinho aqui, resolver esse exemplo. Eu tenho uma expressão numérica, né? Aqui o item E, desculpa. Né? Então nós temos aqui o item E, que diz para a gente resolver essa expressão. Tá? Então vamos lá. Observe essa expressão, ela é um pouco, né, extensa, e nós temos ali a presença de parênteses, de colchetes e de chaves. Então nós temos que resolver na sequência. Tá? Então vamos lá. Eu vou começar repetindo. 20 menos, abre chaves, 18, menos 2 vezes, né? Lembrando que o vezes também pode ser representado como pontinho, né? Como eu comentei anteriormente. Abre colchete, 8 mais. Cheguei nos parênteses. O que eu faço? Resolvo, né? Quanto é 5 mais 3? 5 mais 3, 8. Né? Então eu tenho 8, continuo agora, vezes 2, fechei o parênteses, dividido por 3, fechou as chaves. Tá? Continuando. Né? Tem que repetir tudo para ir resolvendo devagarzinho. Então vamos lá. Abrir as chaves. 18 menos 2 vezes. Cheguei no colchete. Agora sim eu vou resolver dentro do colchete. Olha lá. O que eu tenho dentro do colchete? Eu tenho 8 mais 8 vezes 2. Como que eu resolvo isso? Primeiro eu tenho multiplicação e divisão, depois adição e subtração. Então olha aqui, ó. O que eu faço aqui? Eu tenho que resolver primeiro, né? Qual? A multiplicação ou a soma?
Isso mesmo, multiplicação, né? A gente tem que seguir a regrinha, tá bom? Então vamos lá. Eu vou escrever novamente o colchete, né, para a gente fazer passo a passo. Eu repito esse 8 mais. Quanto é 8 vezes 2? 8 vezes 2 é a mesma coisa que 2 vezes 8, né? 2 vezes 8, 16. Fechei o colchete dividido por 3. Fechou as chaves. Acabei de resolver dentro dos colchetes? Não. Tem mais ainda para fazer. Então vamos lá. 20 menos, abre chaves. 18 menos 2 vezes. Vamos lá. Quanto é 16 mais 8? 16 mais 8, 24. Então 2 vezes 24. Eu posso colocar direto o resultado aqui. Eu já resolvi dentro dos colchetes, tá bom? Então, 2 vezes 24. Dividido por 3. Fechou as chaves. Tudo bem? Ótimo. Então, continuando. 20 menos, abre chaves. 18 menos. Eu tenho 2 vezes 24 dividido por 3. O que eu faço primeiro? Multiplicação e divisão na ordem que aparece. Então, quem que aparece primeiro? Multiplicação. Então, é ela primeiro. Vamos lá. 2 vezes 24 dá quanto? 48. Então, 48 dividido por 3. Ok? Fechou as chaves. Então, olha, 18 menos 2 vezes 24, 48. Dividido por 3. Ok? Então, agora, continuando. 20 menos. Abre chaves, 18 menos. Quanto é 48 dividido por 3? Por que eu escrevi 18 menos aqui? Isso mesmo, porque eu tenho a divisão. A divisão tem prioridade, né? Com respeito à subtração. Então, eu vou escrever 18 menos 48 dividido por 3, 16, né? Porque 16 vezes 3, 48. Então, 18 menos 16. Tudo bem, gente? Agora sim, estamos quase. Reta final agora, olha. Tenho apenas uma subtração entre chaves. Eu tenho que resolver primeiro, né? As chaves. Então, eu vou repetir 20 menos. Quanto é 18 menos 16? 18 menos 16 são 2, né? Então, tem 2. Posso tirar as chaves de uma vez. E agora, 20 menos 2, 18. Ok? Então, o valor dessa expressão numérica é 18. Tudo bem? Bom, gente, não é difícil, ok? Você tem que ter apenas atenção e lembrar que você tem que efetuar primeiro tudo que está dentro de parênteses, depois em colchetes e por último chaves, né? Caso a expressão numérica tenha, né? Por exemplo, esse caso aqui não tem, ok? Então você tem que se atentar a isso. Olhou para a expressão numérica, viu que ela tem algum desses elementos, por exemplo aqui, ela só tem o parênteses, né? Então você resolve dentro do parênteses primeiro. E nessas resoluções, né, a gente sempre tem que dar prioridade, né? Primeiro, para multiplicação e divisão, né? Ou divisão e multiplicação, dependendo da ordem que apareça, e depois adição e subtração, ou subtração e adição, né? Dependendo da ordem que aparece, ok? Então, pratiquem bastante, até a próxima aula.